Como eu faço para alguém comprar a minha arte? E aí galera, aqui é o Dragon. Para quem não me conhece, eu sou o Dragon e sou artista visual há 10 anos. Comecei lá em 2015, aos meus 19 anos. Hoje eu tenho 29 e hoje eu vou trocar uma ideia sobre como eu faço para vender a minha arte. Bom, postei um vídeo aí, não sei se eu vou conseguir achar esse comentário. O cara perguntou aqui no meu vídeo falando mais ou menos assim, mas ele comentou que para quem ganhava salário mínimo, pagava aluguel, comprar um trabalho era foda e não sei o que, não sei o que. Eu entendi o que ele quis dizer, mas eu me senti um pouco... tirado, tá ligado? Tipo, com esse comentário, porque é um comentário que ele... menospreza e diminui o esforço que você faz, sabe, para poder fazer o meu trabalho, saca? Eu escolhi como profissão ser artista visual, né? Pintar obras de arte e tal. Então a pessoa ficar diminuindo, jogando para baixo, sabe, o seu preço. E isso me fez dar um estralo assim na cabeça sobre como vender o meu trabalho, né? Porque tem muita gente que me acompanha aqui, normalmente são artistas ou entusiastas a serem artistas. E alguns são colecionadores, alguns são curiosos e tem vontade de saber mais ou menos por que é tão caro. Bom, para sanar essa dúvida, vamos lá. Essa câmera aqui que eu tô gravando para vocês, ela custou um dinheiro, certo? Eu investi uma grana, ou seja, eu trabalhei e investi meu dinheiro, meu esforço, o meu tempo para poder ter essa câmera, certo? Para poder gravar os vídeos aqui para vocês. Esse celular foi a mesma coisa. Esse iPad também foi a mesma coisa. E essas coisas normalmente eu só compraria se eu fosse muito rico ou se eu tivesse pegando meu dinheiro e investindo em algo para retornar no futuro, que no caso é minhas artes, né? O iPad para desenhar, o iPhone para mim filmar, a câmera para mim gravar vlog. Tudo isso custou dinheiro para mim o quê? Mostrar e fabricar a minha arte. Então isso custou grana, custou tempo, custou dinheiro, no qual eu poderia estar investindo em qualquer outra coisa que me retornasse, né? Tipo, sei lá, comprar uma casa própria, qualquer outra coisa do tipo. Eu estou investindo porque eu sei que isso vai me trazer um retorno no futuro muito maior. Trazer um retorno muito maior no meu trabalho, né? Que é ser artista visual, que é pintar. Exemplo, esses sprays aqui. Eu gastei dinheiro, tempo, esforço, investi dinheiro do meu trabalho, do meu suor, para comprar isso aqui, para fazer o quê? Para poder pintar. Aqui, ó, pincel caro, um monte de pincel, tinta, caneta, sketchbook. Aí, ó, quanto sketchbook tem? Isso me custou uma nota. E obviamente, todos esses equipamentos e materiais estão inclusos no preço de cada obra, né? Diluído no preço de cada obra. Sabe o que é esse sketchbook aqui? Esse sketchbook é um sketchbook de estudo, ó, da minha aula de desenho que eu faço toda segunda-feira. Por mês, em aula de desenho, eu gasto R$650, é a mensalidade da minha aula. Também sou formado em artes visuais. Tenho 4 anos naquela faculdade, muito esforço e dinheiro para aprender conceito poético para mim colocar nas minhas obras de arte. Nesses 10 anos eu só investi. Quase não retornou nada. Se for parar para pensar, todas as obras que eu já vendi, em relação no que eu investi, ainda não retornou tudo que eu gastei nesses 10 anos. Obviamente, isso está incluso no preço da obra. Quantos anos eu demorei para aprender a desenhar? Quantos anos eu demorei para pintar? Para resolver aquilo rápido? Eu ainda estou aprendendo, tá? Eu demorei muitos anos. Então isso está incluso na obra, certo? Ah, mano, mas sei lá, vamos supor aí uma obra que custa R$1 milhão, por exemplo. Se o cara vende uma obra de R$1 milhão por mês, por exemplo, provavelmente, sei lá, esses 12 milhões que ele conseguiu em um ano, pagou já todos os investimentos, tudo que ele fez, e aí ele tá só lucrando, né, depois disso. Se vocês soubessem o quanto uma pessoa teve que batalhar para uma obra dela se valorizar a ponto de 1 milhão, quantos nãos, quantas pessoas, quantos eventos, o preço que essa pessoa pagou para essa obra se valorizar
ele ou ela, né, provavelmente deixou de sair muitas vezes, abriu mão de muitas amizades, de muitos lugares que não iam agregar, teve que conhecer e apertar muitas mãos, vocês não têm noção disso, tá? Eu sei que o ponto do vídeo vocês querem saber como eu faço para vender, mas eu acho muito importante contextualizar vocês da valorização do trabalho, tá? Porque isso vai afetar também no que eu vou falar. É muito árduo, o mercado da arte, ele é elitista, ponto. Quem compra arte é elite. Vocês que consomem, gostam de arte, assim como eu, que não é rico, milionário, ainda tá? Ainda não sou. Vocês gostam muito, mas vocês não conseguem adquirir. Por que isso? A obra se valorizar insanamente, assim, bastante, ela precisa estar na mão de gente rica, tá? Isso é um fato, porque são essas pessoas que dominam o mercado da arte. Essa galera, vocês e eu, que estão aqui vendo, vou te dar um exemplo, os Gêmeos, tá? Que são os maiores e tal, eu sempre cito eles. Estão com 1 milhão de seguidores lá no Instagram, tá? Vamos supor que 1 milhão de pessoas conheçam eles, né? Que eu acho que é bem mais. Acha que daqueles 1 milhão, quantas pessoas conseguem comprar a obra de arte deles? Talvez 1% desses 1 milhão. E a outra galera? Essa outra galera, eles validam o trabalho dos Gêmeos, eles falam sobre o trabalho dos Gêmeos, eles vão em museus, né, gratuitos, eles veem os grafites dos Gêmeos na rua e tiram fotos e compartilham. Então vocês que não têm poder para comprar, vocês são muito importantes. Esses fãs, sabe, que gostam, vocês são muito importantes. O cara que comentou, eu não tô menosprezando você, tá? Se você estiver vendo o vídeo. O que me incomodou foi você desvalorizar o trabalho, ao invés de pensar em ganhar mais dinheiro do que abaixar o preço do meu trabalho, saca? Só podia ter uma mente de abundância e pensar tipo assim, pô, custa 300 reais, sei lá, uma lata de spray que eu pintei aqui, custa 300 reais, o cara ganha um salário mínimo e tal, às vezes é foda mesmo. Por que o cara, ao invés de pensar tipo, pô, mano, faz por 50 conto, o cara não pensa, pô, mano, ao invés de ganhar um salário mínimo, vou batalhar pra ganhar 3, 4, 5 salários mínimos. Pô, é difícil. Pô, mano, viver de arte também é super difícil, velho. Entender também que o trabalho de vocês não é pra todo mundo. Tipo, pra todo mundo ter, tá? Pra quem quiser ver, cara, museu, exposição, é de graça, velho. Eu não posso ter um trabalho dos Gêmeos, porque custa 2 milhões de reais. Pra mim comprar uma coisa de 2 milhões, eu tenho que pelo menos ganhar 10 milhões por mês. Eu também não posso ter, mano. Eu vou chegar nos caras e falar, ô, mano, faz aí por R$1.000, velho, pra mim. Eu gosto tanto de vocês. Isso daí, mano, é uma mente de escassez muito grande, mano. Você desvalorizar o esforço dos anos que a pessoa passou e investiu e se sacrificou, sabe? Pra fazer aquilo. Antes de você pensar numa coisa dessa, falar, ah, mano, sinceramente eu não posso ter, mas eu não vou deixar de gostar, saca? E tá tudo bem também. Às vezes a pessoa pode lançar um produto mais barato, sei lá, uma camiseta, um negócio que você pode ter, um livro. E, sabe, esse pensamento de reduzir o trabalho dos outros mano, é muito feio, tá ligado? É muito zoado, mano. Eu mesmo, mano, já fiz isso e me arrependo muito. Enfim, eu só queria trocar essa ideia pra vocês entenderem também como a obra se valoriza. Bom, vamos lá. Como eu faço pra vender, né? O vídeo começou depois de quase 10 minutos, mas é importante vocês saberem tudo isso que eu falei. Bom, pra começar, você precisa ser um profissional, certo? O que quer dizer um profissional da arte? Você precisa agir como se você estivesse trabalhando com a arte 100% do tempo, mesmo que você tenha 2 empregos, sacou? Você tem que pôr na sua cabeça, tipo, se você tiver 2 empregos, você tem que pôr na sua cabeça, por exemplo, a arte é o meu ofício, beleza, então você vai pro seu trabalho, já pensando que, tipo, aquilo ali é só pra você fazer grana, você não vai desgastar a sua mente tanto com aquilo, e vai voltar pra casa com a grana, certo? E essa grana você vai investir na sua arte, no tempo que você tiver pra conseguir fazer, sacou? É só final de semana? Então, mano, você vai pegar, sentar sábado e domingo e, mano, e vai lascar de trabalhar, mano, que é pintar. Você vai ficar por alguns anos nessa. Você tem que fazer algum sacrifício, cara. Não existe você pintar a sua arte, vai vir uma pessoa da hora, um famoso, falar, ó, que legal isso aqui, vou postar e sua vida vai mudar do dia pra noite. Não funciona assim, velho. Isso daí é ilusão de internet, tá? Isso não existe. Ai, mas aconteceu uma vez ou outra. Você não é exceção. Você não é exceção.
E é bom eu dar esse tapa na sua cara, porque eu achava que em algum momento ia aparecer um galerista, ia aparecer alguém famoso, eu ia dar minha arte pra alguém famoso, eu ia ser notado, meu Instagram ia bombar de gente, encomenda, puta, fiquei rico. Não acontece assim. Aconteceu com fulano de tal, você não sabe o bastidor, cara. Então não se nivela por cima, não se nivela como exceção, mano. Sacou? Arte é carreira. Você constrói uma carreira. Você tem que ter uma habilidade legal, um conceito poético legal e conexão. Você tá indo nos eventos, nas vernissagens? Olha aí o vídeo que eu postei sobre galerias de arte para você frequentar. Tem um vídeo aqui no canal, tá no card ou na descrição. Eu vou botar em algum lugar aqui, você dá uma olhada. Você tá frequentando? Isso é trabalho. Mano, isso é trabalho, você colar nos rolês, apertar a mão, as pessoas te conhecer. Galeria, tem lugar que eu colo há 5, 6 anos, mano, apertando mão. Nunca consegui nada, mas tem gente que me olha e fala, ó, mano, esse cara tá indo, esse cara tá indo, esse cara tá postando, olha aqui esse mano aqui, toda vez aqui, ele é alguma coisa. Você sai de uma pessoa normal e as pessoas começam a saber o que você é, isso já é um passo. Que nem, ó, me chamaram pro evento da New Era, ó, ganhei até um boné exclusivo da parada. Sabe quanto tempo me demoraram pra me chamar pra um evento desse nível? Tava Igão, Mítico, tava muita gente foda. Sabe quanto tempo demorou pra me chamarem, pra me notarem por causa do meu trabalho? Demorou muito tempo, cara, muito tempo. Porque o quê? Conheci uma pessoa que conheci outra, aí a pessoa me seguiu, conheceu, todo mundo se conhece. Conexão, fez a conexão. Ah, por que eu fiz a conexão com essas pessoas? Porque o meu trabalho ele já tinha um conceito poético e já tinha uma técnica. Então as pessoas entravam no meu Instagram, elas olhavam e falavam, esse cara faz isso, ó que legal. Então começou a ter uma troca. Ninguém vai se conectar com você se você não tiver nada a oferecer. E isso vale até pra um namoro. Você que namora aí que você tá vendo. A sua mina olhou pra você, cara, e falou, puta, ele tem alguma coisa de legal. Ou seja, beleza, ou seja, simpatia. Alguma coisa você tem. Tudo na vida é interesse. Vocês têm que pôr isso na cabeça. Pessoas se conectam com pessoas que têm algo a oferecer. Se você, ó, estuda desenho, que nem eu tô fazendo aqui, tem uma habilidade legal, inventou uma história legal para os seus trabalhos e cola nos eventos e é uma pessoa legal, você tem os 3 pilares. Aí, o que vai acontecer? Você vai se conectar com as pessoas, elas vão vir pro seu Instagram, vão ver o seu trabalho, depois vão ouvir a sua história, e aí quando você for no evento de novo, ela vai olhar para tudo isso aqui e vai falar, nossa, esse cara é mó legal. E aí um dia vão te dar uma oportunidade para você expor seu trabalho, colar em evento exclusivo, vão te chamar para ir pintar em algum lugar, para ganhar um dinheiro, para participar de uma ação. Isso tá acontecendo comigo hoje, em 2025, depois de 10 anos ralando, velho. 10 anos. E para mim vender a minha arte, eu preciso fazer essas coisas, pelo menos essas 3 coisas, esses 3 pilares. Outra coisa que eu queria falar, valorização de obras. Como eu faço para conseguir vender alguma obra, sair do zero? Primeiro, meus amigos, você não vai ter técnica, você não vai ter poética e você não vai ter os eventos e os networking. Você vai ter força de vontade, que é o zero. Então, para você sair do zero, você precisa se entender e entender o que você quer pintar, o que você quer retratar, sabe? Que nem eu no meu trabalho, vocês só vão ver criaturas mágicas. Por que vocês só vão ver criaturas mágicas? Porque eu estou falando sobre o imaginário humano, e as criaturas mágicas fazem parte do imaginário humano. Então, eu criei um conceito, mas antes de criar um conceito, eu comecei a pintar dragão, porque eu amo tatuagem, colava em estúdio de tatuagem, e tinha muita tatuagem de dragão. Então era um animal que me conectou e depois eu fui embutindo ele na minha história, no que eu queria falar, sacou? Você é um ser humano e o que o ser humano faz? Ele faz sinapses, ele conecta informações com isso e aquilo, ele funde e transforma em alguma coisa. No meu caso eu transformei em arte. O que você tem que fazer? Você tem que ter noção que só a elite compra, certo? E para o seu trabalho chegar em milhões, você precisa tirar o seu trabalho das pessoas comuns e disponibilizar ele só para elite, por um valor que a elite considera alto, porque se for muito baixo, eles não compram porque acham que vale pouco e não vale a pena investir. Ó que louco, se for um preço baixo, eles não compram. Só que para você chegar nesse nível de tirar
o seu trabalho das pessoas comuns, não deixar eles comprarem, deixar só as pessoas ricas comprarem por um valor alto, que eles não consideram alto para eles, você precisa superar algumas etapas. Começou do zero? Não mete o louco. Esquece tudo isso que eu te falei sobre preço, tá? Esquece as pessoas ricas, você tem que começar por baixo. Fiz uma arte, mano, R$100. Quanto você gastou de material? Ah, gastei R$50 de material. Põe o dobro, tá? Para um trabalho, pagar o outro. Começa por aí. A partir da pessoa que pagou R$100, perfeito. O seu trabalho vale R$100, certo? A partir do momento que ele vale R$100, você não vai fazer por 80, você não vai fazer por 50, você vai fazer por 100. Porque é a sua base, alguém validou. Se você vende por menos, essa pessoa que pagou 100 falou, ó, puta, não valeu R$100 que eu paguei. Chegou em 100, 150, pagaram 150? Beleza. Assim você vai aumentando a régua até R$500. R$500 é um valor show que é acessível para muita gente, sacou? Os trabalhos, suas obras grandes, coloca R$500. Pô, pagaram R$500. Vende uns 4, 5 por R$500. Aí você põe 600. E assim você vai aumentando devagarzinho. Erros que eu cometi. Eu ouvi alguém falando esse papo aí do rico, do milionário. Eu falei, puta, minha obra tem que ser cara então. E aí o que o espertão fez no começo da carreira? Já colocou a R$1.000 o mais barato. Puta, velho, demorei muito tempo, fiquei muito tempo sem vender porque qual que é a pessoa? Quem que ia ser o doido que ia arriscar dar R$1.000 num negócio que ninguém comprou ainda? Quem que ia ser o cara corajoso em dar tipo um salário mínimo numa parada que ninguém validou ainda? Para validar o seu trabalho, você precisa de algumas coisas. Ou de números em rede social, porque aí as pessoas subconscientemente acham que tem muita gente lá querendo ver, então a oferta tá alta. Isso é subconsciente, tá? Isso não é conscientemente que as pessoas fazem. Outra coisa, ter seguidor, ter essas paradas, às vezes é muito difícil e às vezes também não compensa. Que nem eu tenho 3.000 seguidores e já vivo da minha arte, sacou? Já compram o meu trabalho, já tenho oportunidades. Porque, né, falei dos pilares ali pra vocês, mas eu tô falando como se fosse começo de carreira, saca? E aí, o que aconteceu? Ninguém comprava, e aí eu tive que fazer obras menores e reduzidas por valores mais baixos. Eu que me ferrei, sacou? E aí, quando eu vendi a primeira a 1.000, eu falei, nossa, aí meu olho já cresceu, aí eu já coloquei a 3.000. Puta! E aí pra mim vender a 3.000, cara, de 1.000 pra 3.000 foi muito sacrifício. Foi muito sacrifício. Eu tive que fazer outros trabalhos, tive que ter outros bicos para me sustentar enquanto eu não vendia. O que eu fiz para vender? Comecei a colar muito em evento. E stories toda hora em evento, porque as pessoas começaram a ter percepção que eu sou um artista profissional porque eu estava junto de artistas profissionais que estavam nesses eventos. Sacou? Comecei a andar com essas pessoas e eles começaram a me achar legal, então toda hora eu tava postando, e aí eles vinham, me seguiam no Instagram também. Então quem é colecionador segue outros artistas e eles veem esses artistas no meu Instagram me seguindo e falam, opa, esse cara tá no mesmo bololô que esses mano que eu já comprei trabalho. Então se conectar com outros artistas é muito importante, velho. E outros artistas só vão se conectar com você se você tiver um trabalho legal. Então, mano, senta o cu pra estudar o que você quer falar, o que você quer mostrar. Realismo é muito mais fácil de você conseguir, tá? As coisas, porque o ser humano, não sei porquê, eles olham obras realistas e eles tendem a se conectar mais. Que realmente é impressionante, né? Ver um cara que fez um bagulho igual uma fotografia, só que à mão. Só que não se prende a isso, sabe? Senão todo mundo ia fazer realismo e aí ia ficar chato pra caramba. E tem pessoas extremamente criativas que podem criar extremamente coisas legais e eles ficam lá só copiando uma foto, sabe? Deixa de ser foda? Não. Só que é um porre também. Realista, se vocês estiverem vendo isso, não tô ofendendo vocês, tá? Só que eu odiaria um mundo que as pessoas só fizessem realismo. Seria um porre do c... Vocês entenderam um ponto que eu quero chegar? Vai subindo de escadinha em escadinha, devagarzinho, o preço, tá? Criem uma habilidade foda pra vocês dar carteirada. Por exemplo, se eu fizesse, sei lá, vamos dar um exemplo aí. Essa placa aqui que eu mostrei pra vocês. Chegasse e falar, ó, gente, R$500. Ela ia assumir em um dia no meu Instagram. Porque é um trabalho muito legal. Agora, se eu coloco R$3.000, por exemplo, ela demora muito tempo pra vender. Mas só que quando vende,
subiu a régua, já era. Então, assim, quando é uma obra cara, ela demora pra vender, tenha noção que é um investimento, tá? Essa demora. Ah, mas tá vindo aluguel, tá vindo coisa pra me pagar. Faz coisas menores além dessa, sabe? Deixa uma cartela de opções, não abaixando o seu preço, obviamente. Faz coisas mais simples, que pode ser um caminho também. Mas mais do que isso, o cara sai de casa e se conecta com os artistas. Porque assim, essa galera rica, quando você vai nesses eventos, eles não vão querer se conectar com você. Mas os artistas que estão lá vão querer trocar. Se você tiver uma habilidade legal, se você for uma pessoa legal, se você não for o loucão que cola nos rolês lá e só fica embaçando, fica loucão, tá ligado? Se você tá indo em todas, as pessoas falam, ô, você aqui e tal, você começa a virar amigo das pessoas. E as pessoas começam a desbloquear coisas pra vocês. Então esse mundo da arte, ele é muito mais sobre se conectar do que exatamente pintar, tá? Pintar e fazer um trabalho impressionante é importante demais, porque senão as pessoas não vão querer fazer a conexão. Mas tenha noção disso, o seu trabalho se valoriza e se vende assim. Você não vai pegar uma obra de 3 conto, botar na internet, patrocinar e alguém falar, ai nossa, vou comprar. Porque não vai, as pessoas compram a história da obra, elas compram o que as outras pessoas estão falando sobre a sua obra. Você pode vir fazer um patrocinado no Facebook, lá no Meta, e colocar 5 mil reais ali e vender. Pode, mas isso é exceção. Dificilmente alguém que tem uma grana, que possa gastar essa grana, vai dar esse dinheiro fácil. Quem é rico não dá dinheiro fácil pros outros, mano. Essa é a verdade. E pra vender é toda essa parada, sabe? Você aprender a se valorizar, a se conectar. Muita coisa você pode embutir no valor da sua obra pra precificar ela, saca? Você pode colocar o seu tempo, o material. E tá incluso também no valor da obra o quanto o artista já avançou na carreira dele. O artista fez exposição, passou em edital. Isso são validadores pra galera que tá vendo falar, puta, mano, ó, o trabalho desse cara é legal. Porque o que acontece? Arte é investimento, irmão. Arte é investimento. O cara que paga 5 mil, ele quer que daqui 2, 3 anos, esses 5 mil virem 10. Quem é colecionador de verdade, quem dá os placos de verdade nas obras, são colecionadores que esperam que você se valorize. Você precisa passar em edital, você precisa estar nas exposições colando ativamente, você precisa estar expondo o seu trabalho pelo menos uma vez por ano numa coletiva, ou fazer exposição individual, que nem eu passei em um edital agora dia 14 de junho, vocês estão convidados, tá aí o flyer. Eu passei nesse edital que vão me pagar para mim expor o meu trabalho, então é uma coisa do governo, né? Então isso vai pro meu currículo e isso vai somar na valorização do meu trabalho também. Então, era isso que eu queria falar. Tem vários jeitos de validação, sabe? Esse foi o jeito que eu fiz, que eu conheço. Você colocar... Tem um site que chama Mapa das Artes e Arte Contemporânea e Vírgula. São sites que tem editais que você pode ir lá buscar qual edital tá vigente, né? Então, além de você se conectar, esse ramo de editais também é muito bom, porque a obra e o seu nome vai ganhando poder com edital. Edital é uma ótima forma de você validar o seu trabalho sem precisar ficar apertando mão durante anos, tá? Mas se você fizer os dois, você vai ser um artista muito foda, muito foda. E a galera vai querer comprar muito o seu trabalho. Então, arte é esforço. Você não vai chegar aqui, pintar um bagulho da hora e vai vender, mano. Esquece isso. Pode acontecer? Pode, mas é exceção. Não vai acontecer. Não vai acontecer, tá? Você pode vir patrocinar no Facebook o seu quadro lá, alguém vir comprar por 1.000, 2.000, 3.000. Pode, mas é exceção. Colecionador de verdade, que tem grana de verdade, o mercado da arte de verdade, sabe de tudo isso que eu falei e eles vão avaliar, tá? Normalmente essa galera que gasta dinheiro e foda-se são os novos ricos, mas essas pessoas não são colecionadores importantes, sabe? O mercado meio que acha irrelevante essa galera. E os colecionadores de verdade, eles têm nome e sobrenome, tá? Nome e sobrenome. Essa galera é importante porque te ajuda a pagar conta e tal. É ótimo, mas só que isso tem prazo de validade. Pode ser que essa galera passe um tempo e fale, nem é tão legal assim, não compre mais. Se você tá no mercado, você vira um queridinho, sabe? E as pessoas vão querer investir cada vez mais no seu trabalho conforme você for avançando e desbloqueando exposição, desbloqueando as coisas, sabe? Então é muito importante, velho. Muito importante, não menospreza se conectar com as pessoas. E mais uma vez,
Se você é de outra cidade e não tá em São Paulo, tem galerias, tá? No Rio de Janeiro também tem bastante. Rio de Janeiro é um lugar muito foda também pra isso. Mas sem ser esse eixo Rio-São Paulo, é muito mais difícil. A dica que eu dou, mano, vai, paga uma aula de desenho, fica por anos lá. E durante essa aula de desenho, tenta procurar dentro de você o que você quer falar, velho. O que você quer falar, a história que você quer contar. As pessoas querem comprar histórias, elas não querem comprar quadros. Grava isso na sua cabecinha. Não querem comprar o bonequinho do Gêmeos porque ele é lindo, porque ele é legal, porque não sei o que. Eles querem comprar porque o Gêmeos tem uma história pra contar ali, sacou? Artistas grandes que vendem suas obras por muita grana, eles estão contando uma história. Então você precisa ter uma história para contar e uma técnica absurda para poder retratar isso. Se você tiver pelo menos esses dois, o terceiro, que é a conexão, você consegue de outras formas, as validações, mas você precisa ter uma habilidade. A sua habilidade é a sua arma, o seu arco e flecha, sacou? Você vai sair pra selva sem um arco e flecha, mano? Vai vir o tigre ali e vai te matar, velho. Você precisa ter uma arma. A nossa arma é a nossa habilidade artística. E aí tem gente que tem outras armas. Tem a lábia, tem gente que tem um conceito muito foda. Ele tem vários tipos de flecha, tem a faca. É pra herdeiro? Mano, o herdeiro ele já tem um contato, sacou? Ele já tem um contato. Então isso é o mais difícil. Herdeiro, irmão, artista herdeiro, as pessoas querem ter as obras dele porque eles querem ter a conexão com a riqueza que essa pessoa tem. Sacou? Normalmente esses herdeiros que já têm, né, grana e tal, os pais deles são pessoas muito foda. Então, as pessoas vão querer comprar obras dele, deixar eles nas exposições legais, né, dar oportunidade pra ele, mesmo ele não precisando, porque as pessoas querem se conectar com ele. E você que é pobre, você precisa ter uma habilidade foda. Você precisa ter uma habilidade foda pra galera querer te acompanhar. Essa é a verdade e é assim que eu vendo a minha arte, me tornando cada dia mais, me conectando com as pessoas. Tem dia no Instagram ali que mano, é só pra postar e responder as pessoas, sabe? Eu vejo os stories dos meus colecionadores, eu comento algumas coisas, curto. Então isso é muito importante, isso é trabalho. Sair em evento de sábado, quinta à noite é trabalho. Nunca se esqueçam disso, tá? Então pra você vender a sua arte, faz tudo isso aí que eu te falei que vai acontecer. E não vai acontecer do dia pra noite, vai demorar 5, 10, 15 anos, mas vai acontecer e você vai ter uma vida muito boa com a sua arte, vivendo só da sua arte, você vai poder se demitir do seu emprego, parar de fazer bico, tá? E a sua vida vai mudar. Mas escuta o que eu tô falando, demora tempo e você tem que investir tempo, nada é de graça nessa vida, entendeu? Nada, esquece esse papo de coach, de Pablo Marçal, de ficar gravando 1 milhão de conteúdo, tá? A arte demora pra fazer, tá? Esquece esse bagulho de Instagram, de ficar postando vídeo todos os dias, de gravar conteúdo. Produzir conteúdo é importante? Muito, demais. Você tem que mostrar sua obra. Mas você consegue produzir uma obra por dia, mano? Não dá, sabe? Artista não é artista, tem que pensar, tem que absorver coisa do dia a dia dele para transformar aquilo em arte. Isso demanda tempo e o Instagram não consegue acompanhar o nosso ritmo. E nem a gente o deles. Então não se apega, você vai ganhar muitos seguidores conforme o seu trabalho for avançando, tá? Não se preocupa com isso, mas o importante dos seguidores é ter seguidores legais que vão validar o seu trabalho, vão curtir, vão compartilhar. E mais do que isso, eu tenho 3.000 seguidores. Vocês sabem quantos colecionador de arte tem lá? Um monte, velho. Quantos artistas foda tem lá? Um monte. Foda-se se tivesse 50.000 seguidores aleatórios, de pessoas aleatórias que nem engaja, sabe? Foda-se. Tudo bem que o número ali no Instagram, tipo, ele valida de certa forma o seu trampo também, né? Fala, tem muita gente aqui, né? A fila da balada. A fila da balada tá cheia, pô, provavelmente é bom. Mas, mano, não se apega a isso, tá? Mas é isso que eu queria falar pra vocês, o vídeo já ficou longo. Obrigado quem assistiu. Compartilha com seu amigo artista que precisa tomar esse tapa na cara. Se você estivesse esperando outra coisa desse vídeo, mas eu precisava falar a real pra vocês, tá? Presta atenção, compartilha com quem precisa, pelo amor de Deus. Esse vídeo é extremamente necessário para muito artista que você conhece, né? Manda esse vídeo pra ele, pelo amor de Deus. Você pode ver em vezes 2 esse vídeo, mas assiste até o final. E é isso, compartilha com esse amigo cabaço aí, que quer ser artista, mas tá moscando.
Cola nas vernissagens, se conecta com as pessoas. E não deixa de fazer aula de desenho e pintura, pelo amor de Deus. Investe seu dinheiro nisso. Por mim, eu tô fazendo isso agora. Eu já ter feito isso há 10 anos atrás. Eu já estaria multimilionário se eu tivesse feito. Tô brincando. Ou não. Será? Não sei. Mas é isso. Tchau, gente. É isso. Uau!